Alô, meu amigo, alô, minha amiga, tá começando mais um Resenha na Rede, aqui no microfone da sua Rede Nacional de Notícias. Estamos falando direto dos estúdios BKS em São Paulo para todo o planeta, agradecendo demais a sua audiência, o seu carinho, sempre neste microfone, com temas e convidados especiais. O tema de hoje, saúde mental na vida e nos negócios. Aquele momento de parar, pensar, observar, raciocinar e dar o primeiro passo para o caminho certo. Errando o primeiro passo, não tem problema. Dá um passo para trás e aí você sai para o outro lado, o lado correto ou o lado certo, que há uma grande diferença entre o lado correto, o lado certo, e também não existe um único lado, existe a realidade de cada momento. Para esse bate-papo, hoje eu trouxe dois convidados também que nos deixam sempre com muito conteúdo. O Emerson Marinho, teólogo, empresário, advogado, pessoa extremamente inteligente, sempre com pensamento e com palavras para que a gente possa parar e raciocinar. Por conta disso, também, uma profissional, estou falando da Daiane Oliveira, psicóloga, também vai emprestar um pouco do seu talento, do seu conhecimento aqui nesse bate-papo com a gente. Sendo cavalheiro, bom dia, Daiane. Primeiro você, tudo bem, tudo tranquilo? Obrigado por participar com a gente aqui do nosso Resenha na Rede para falar de um tema hoje muito importante nesse mundo maluco e que não para, né? Bom dia. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com meu amigo Emerson Marinho, amigo de 20 anos. Prazer em conhecê-lo também. Parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo na rede social, no YouTube. Já virei fã já de primeira. Legal, obrigado. Emerson Marinho é meu amigo que, olha, não é de 20 anos, mas eu já considero e tenho uma confiança gigantesca de um grande profissional. Tudo bom, Emerson? Bom Tudo dia. bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Bom dia a você, Luciano, a Daiane. Realmente, a gente está num ambiente aqui bem coloquial, bem familiar, bem agradável. E esperamos poder contribuir com você, trazendo para você um conhecimento, alguma palavra que pode moldar ou mudar o seu dia ou o seu pensamento e a direção, a sua jornada nessa vida. Eu falei na abertura do programa, né, sobre o parar, raciocinar, pensar. Daiane, hoje as pessoas sentem um pouco de falta desse momento de reflexão por conta da correria do dia a dia. Você sente isso ali dentro do consultório? Sente, as pessoas sentem. O brasileiro está muito ligado no automático. A pessoa acorda, ele toma o café da manhã pensando na reunião, pensando no compromisso, e tem que levar o filho para a creche, e tem que fazer uma coisa e tem que fazer outra. A gente vive no automático. Quem mora aqui em São Paulo, principalmente, você já sai da sua casa, você já pega um trânsito, você já está preocupado em cumprir a agenda, e quando você vê a semana passa, né? Aí chega o final de semana também, vários compromissos e coisas para fazer, e as pessoas sentem falta de ter esse momento de pensar, poxa, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha família? Né? Cadê o tempo de qualidade? E isso, na maioria das vezes, Luciana, as pessoas só procuram ajuda sabe quando o copo já entorna, assim, a gota d'água? É quando geralmente elas vêm até o consultório, já está com sintoma físico, já está tendo distúrbio de sono, já está tendo a vida, principalmente a vida laboral. A vida laboral, ela é o start ali para a pessoa procurar ajuda. Ô Emerson, e dentro dessa correria, as pessoas param de pensar, de acompanhar, de saber a sua importância e também se afastam da religião. Queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? Porque a gente precisa também, e aí independente da religião que a pessoa escolhe, que a pessoa segue, mas ela precisa ter também esse encontro espiritual, não? O ser humano ele tem que ser visto e analisado do ponto de vista integral. Ele é corpo, ele é também emoções, mas ele é também espírito. E qualquer uma dessas partes que não estiver integrada,
que não estiver caminhando juntas, que não estiver em perfeito equilíbrio, vai causar nele um tipo de transtorno. A cidade grande, ela tem um grande desafio, que é ela rouba o seu tempo da meditação, e a espiritualidade vem da meditação. Eu não gosto de religião, não sou fã de religião, e falo isso com muita propriedade, porque eu sou mestre em teologia, formado em ciência da religião, e sei os males que a religião pode trazer. Mas eu sou adepto à espiritualidade, à busca da espiritualidade, que é essa conexão com Deus, para que você viva o seu dia. E é importante lembrar, independente de você, se você acredita ou não em Deus, se você segue ou não algum princípio religioso, a espiritualidade está aí. E eu quero te citar uma coisa muito importante. Deus, quando fez o homem, o colocou num jardim. Se você crê ou não na história, não vem ao caso, mas Deus colocou ele num jardim, não numa cidade. Os homens depois optaram por uma cidade. E quando eles optaram por uma cidade, Deus entendeu. Porque quando você lê a Bíblia, você descobre que Deus, assim como todo bom pai, quer agradar os seus filhos. Ele fez o quê? Na promessa de Apocalipse agora, ele promete uma cidade. Porém, quando você começa a estudar a Bíblia, você descobre que há vários princípios de Deus para que a vida na cidade seja uma vida boa. Eu quero citar apenas 2. Quando a Bíblia fala de orar para você, ela não está dizendo para você ficar repetindo frases ou repetindo constantemente pedidos a Deus. A oração estava ligada à meditação. A oração estava ligada à reflexão. O homem saía todos os dias na virada do dia para conversar com Deus no jardim. Não era para ficar repetindo frases. E o que falta para o ser humano, e eu acho que a Daiane vai concordar comigo, o que falta para a saúde emocional ser melhor? A saúde espiritual. Porque quando você conversa com Deus, ou seja, quando você dialoga com a sua espiritualidade, quando você viaja para dentro de si mesmo, faz introspecções, faz reflexões maduras, quando mesmo o burburinho dessa cidade não consegue tirar de você esse tempo de reflexão, sua vida vai se tornar mais saudável. E eu acho muito importante esse ponto que o Emerson levanta, que é a diferença da religião de quem acompanha, que isso não é nenhuma crítica, não, é só uma separação muito, muito real de quem tem a espiritualidade dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do seu dia a dia, que necessariamente não está ligado a frequentar um culto, ou frequentar uma missa, ou frequentar qualquer que seja a sua religião. Uma coisa independe da outra. Isso eu acho que é um ponto importante, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou afastado da religião, eu estou afastado da espiritualidade. Mas por que você está afastado? Se você é um cara que faz o bem, você é um cara que tem seus princípios, você é um cara que busca conquistas de uma forma nobre, então você tem a sua espiritualidade. A sua espiritualidade não pode estar dentro de um espaço físico, porque exatamente não é isso que a própria Bíblia apresenta, né? Só para ficar bem claro o que eu estou dizendo, as religiões do mundo são degladiantes por si mesmas. As grandes guerras que acontecem, os grandes problemas que tivemos historicamente no mundo foram por causa das religiões. Tem religiões hoje que pregam uma guerra santa que consiste em matar quem pensa diferente. Tem religiões que pregam, por exemplo, abusos de criança. Tem religiões que se dizem cristãs, mas que estão divididas em tantas facetas que você não consegue ter certeza da verdade. Jesus disse, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Quem olha para esse cenário pergunta, qual é a verdade? Porque de tantas religiões que há, a verdade ficou diluída no meio de um caldeirão de opções. Agora, a espiritualidade não. Eu disse muito claramente, Deus chamou o homem para conversar no jardim diariamente. Não havia igreja ali. Não havia religião instituída, porque a espiritualidade é desenvolvida de forma pessoal, individual, é você com Deus. E olha, não estou dizendo que você não possa frequentar um culto, tá? Domingo eu fui a um culto, e eu gosto de ir ao culto. Eu estou dizendo que a espiritualidade verdadeira não se sustenta e não se fundamenta sob preceitos religiosos de natureza alguma. A verdadeira espiritualidade é a reconexão da alma do homem com Deus. Isso é o que importa na vida. Dentro dos consultórios hoje, Daiane, você sente
principalmente a gente falando de negócios, né? As pessoas buscando, executivos, enfim, um autoconhecimento maior e também uma integração mais próxima com essa espiritualidade? Sinto. Eu percebo que hoje em dia, por exemplo, a psicologia é ciência e profissão, né? Então, o que eu estou trazendo aqui é embasado na ciência. O que a neurociência hoje entende de saúde? Né? O conceito de saúde hoje não é ausência de doença. Ah, você não tem um transtorno, você não tem uma doença, você está saudável. Não. O conceito de saúde hoje é qualidade de vida. E eu gosto muito de um conceito que ele é do José Gilson Cavalcante, que é ele entende o ser humano como ser bio, psico, sócio, espiritual, né? Ou seja, linka com o que o Emerson falou, o ser humano tendo todas as suas partes integradas, cuidadas, né? E hoje já é provado pela ciência que as pessoas espiritualistas, elas são mais saudáveis fisicamente. Então, a gente tem uma dinâmica entre as nossas emoções, o nosso corpo e o espiritual também. Então, quando eu cuido de todas essas partes, eu tendo a ser mais saudável e os meus negócios tendem a ser mais assertivos. E muitas vezes eu atendo empresários, Luciano, muito bem-sucedidos, com muita grana. Mas é aquele cara que ele chega assim, um momento da vida, ele fala, Daiane, eu não sei o que eu fiz da minha vida, eu não estou feliz. Aí eu pergunto, né? Ele não está devendo, ele tem filhos, os filhos não estão na faculdade, devendo, tem uma casa maravilhosa, mas ele não está... Não estou feliz, Daiane. E às vezes é um cara religioso. É o que o Emerson fala. No consultório, eu recebo pessoas cristãs, do candomblé, espíritas. Eu recebo pessoas ateias. E o que eu incentivo e o que eu oriento? Busque a sua espiritualidade. Que seja em fazer um voluntariado. Você não precisa estar na igreja todos os domingos. Você gosta de fazer voluntariado, é a sua maneira de reconectar com o seu sentido mais profundo da vida, que seja. Você está em um ambiente que você se sente acolhido, que você se conecta com você, com os seus valores, ok. Não existe uma... Eu nem uso muito a palavra certo e errado. Na psicologia, a gente usa muito mais saudável. O que é saudável para mim? Eu estou em uma comunidade de fé, e essa comunidade de fé, ela é saudável, ela me faz evoluir, ela me faz sentir bem? Ok. Se eu estou em um ambiente que eu não estou saudável, eu devo me retirar, porque isso não está me fazendo bem. E, às vezes, esse desviar que você falou, o cara tá fora da religião. Às vezes, é o momento dele encontrar com Deus, porque ele vai largar aquilo... Às vezes é onde ele fica até mais próximo, né? Que ele fica mais próximo, porque ele vai deixar o ritual, né? Jesus, o que Jesus fez em seu ministério? Ele criticou os religiosos. Vocês sabem da lei, mas vocês não amam o seu próximo. Então, é saudável só praticar algum ritual, né? E isso afeta a saúde mental. Então, na clínica, o que eu oriento para os meus pacientes, os meus clientes também, né? Esse empresário que chega, não está devendo, o cara tem carro, tem casa, tem uma vida estabilizada, tem uma projeção de futuro, mas ele não está feliz. O que eu oriento? Vamos ver sua vida física. Está se alimentando bem? Está dormindo bem? Está tendo momentos, né? A gente, hoje em dia, as famílias, né? Não tem mais momento da mesa de sentar o pai, a mãe, os filhos. A gente não tem mais isso, porque está cada um no seu celular. Então, peraí, vamos mudar esse hábito? Hora da refeição, todo mundo sentado na mesa. Coisa simples, sabe? Pegar um álbum de fotografia, rever, lembrar da história, a história que você construiu. Cara, você é empresário, olha a história, você pegou a história da sua família, você multiplicou os rendimentos, você tem uma história que ninguém tem para você. Aí o cara, ele tem essa oportunidade de se reconectar com a sua espiritualidade. E a terapia, Luciano, o que é a terapia? O paciente, ele vem, ele vai falar, né, ele vai conversar comigo, ele vai contar a história dele e ele vai se ouvir. O terapeuta, ele não é nada mais do que o espelho. Olha aqui quem é você. Olha aqui a história que você construiu. Olha teu legado aqui. Ele abre, né, essa opção da pessoa, dela começar a olhar um pouco para ela, porque a gente falou da correria do dia a dia,
E aí a pessoa, ela acorda cedo, ela entra num carro, ela é trânsito. Nesse trânsito ela está atendendo o telefone, ela está mandando e-mail, aí ela entra num escritório, numa sala com uma demanda absurda e problemas, e resolvendo problemas, e sai para um almoço. Em que momento, Emerson, que essa pessoa pode se reconectar ou se conectar, na verdade, né? Porque normalmente as pessoas acabam realmente se afastando. Existe um tempo que você pode falar assim, porque o empresário vai olhar ali, ou a pessoa que está trabalhando no dia a dia diz, eu não tenho tempo para essa parada. Só que, assim, ela não precisa sair do trabalho, ela não precisa de 10 horas, ela não precisa de 5 horas. Quanto tempo e como a pessoa consegue fazer isso? Eu sei que isso não é uma regra, mas eu queria que você pudesse dar uma orientação. Primeiro, vamos definir espiritualidade para que ninguém fique pensando que a gente está falando de algo etéreo sem fundamento concreto na realidade. Quando eu estou falando de espiritualidade, principalmente aplicada aos negócios, eu estou falando que a pessoa tem que ter um senso de propósito. Porque tudo que você faz na vida, direcionado por um senso de propósito, vai te permitir ter também um senso de direção. E vai te permitir fazer uma gestão melhor da sua vida, dos recursos e do seu próprio tempo. E quando eu tenho um senso de propósito, eu paro de fazer as coisas no automático, como todo mundo faz. E eu passo a fazê-las com intencionalidade. A espiritualidade está ligada a isso, com a intencionalidade. Eu já fiz muita coisa na minha vida e hoje eu descobri o meu propósito. E depois que você descobre o seu propósito, aí você passa a ter tempo. Você já, desde o primeiro momento, quando você se levanta, você já se conecta a Deus, ou ao bem, ou à energia positiva, como você quiser chamar. Mas você se conecta aos princípios que são bons, àquilo que vai trazer para você felicidade, alegria, paz, aquela sensação de preenchimento, porque você tem um propósito. Então, durante o meu dia, por exemplo, o que eu faço? Eu procuro encher a minha mente de coisas boas, de princípios bons, ligados ao meu propósito, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, aliás, do meu dia. E isso é muito importante, porque, veja bem, se nós temos um corpo que precisa de alimento, uma alma que precisa de alimento, nós também temos um espírito que precisa de alimento. E o que alimenta um espírito? Falando ainda de espiritualidade, o que alimenta um espírito é você colocar dentro dele coisas boas, que faz sentido. A Daiane mencionou algo, e as pessoas leem muito a Bíblia religiosamente. Isso é um erro. Porque quando você vê Jesus falando, e ela lembrou muito bem, ele critica os fariseus que eram religiosos praticantes, e ele, de certa forma, ensina um caminho diferente. Ele diz, olha, bem-aventurados, quem são os bem-aventurados? Hoje a prosperidade é buscada em todos os lugares. A palavra bem-aventurados veio do makarios, no grego, que significa feliz, próspero, felicíssimo. Na verdade, é um superlativo dessa palavra feliz. E sabe o que Jesus define como felicidade? Bem-aventurados, os pobres de espírito, pessoas humildes, a humildade. Olha o valor da espiritualidade. A humildade é um valor. Bem-aventurado, os bons. Pessoas que são boas. Bem-aventurados os limpos de coração, sem ressentimento, sem mágoas, que não está intentando contra ninguém o tempo todo. Bem-aventurados os mansos, não os violentos. Não a pessoa que por qualquer razão quer te bater na cara. Bem-aventurado são aqueles que, por causa da justiça, de fazer o que é certo, sofrem perseguições. Ele diz coisas que, para o padrão da época, já eram desafiadoras, e para o nosso é muito mais. Mas quando eu falo de espiritualidade, eu estou definindo isso, porque é o que eu acredito ser. Quando você busca esses valores, esses princípios, que estão ligados a um propósito de viver uma vida diferente, desconectada deste mundo e conectada com essa realidade maior, aí você tem tempo. Porque quando eu levanto de manhã e dou um bom dia, quando eu, ao passar para ir para o meu trabalho, eu consigo olhar para o meu lado e ver que uma pessoa precisa de mim, e eu faço pelo menos uma oferta, ou eu de alguma forma dou uma palavra direcionada àquela pessoa que motiva ela naquele dia, eu estou praticando a espiritualidade. Deus é bom. Você não precisa de um momento parar e falar, vou fazer a espiritualidade a partir de agora. Não é porque não há essa divisão. Nós enxergamos no mundo ocidental uma vida material e espiritual como se houvessem duas vidas, e não há.
Esse é um conceito oriental que é muito legal. Tudo é espiritualidade. Veja bem, se você não acredita no que eu estou falando, vai ler física quântica. A física quântica descobriu que tudo que existe no universo vem no final de uma energia. Que essa matéria que você acredita ser sólida e visível, no final, se você vai analisá-la à luz de microscópios, ela é uma energia e está em completo movimento. E eles começaram a descobrir o quê? Tudo é espiritual, na verdade. Só que o que nós chamamos de espiritual, a física quântica está chamando de energia. Se tudo é energia, em qual energia você está vibrando? Porque quando você começa o seu dia vibrando na energia correta, que nós chamamos de Deus, na energia pura, que nós chamamos de Deus, o seu dia já está conectado com Deus. E é isso que eu chamo de espiritualidade. Tem um fator que é interessante a gente falar, que acho que de umas 2 décadas para cá houve um crescimento, né, no que diz respeito à divulgação das religiões, e aí não da espiritualidade e muito menos da religiosidade, mas das religiões como instituições, que se colocou um rótulo da classe mais humilde, como se a religião fosse uma ferramenta quase que social para uma determinada classe. Atualmente, a gente tem visto uma classe mais acima também adotando aí a espiritualidade um pouco mais. Como é que vocês conseguem enxergar esse fenômeno? Já que é muito claro, e até por conta desse seu testemunho, que os próprios ensinamentos que trouxe à Terra Jesus, deixando muito claro que a espiritualidade ela não tem absolutamente nada a ver com a classe social, muito pelo contrário, né? As coisas simples são as coisas mais nobres. Mas essa diversidade quanto à espiritualidade de colocar em classes sociais, aquele povo mais humilde ele precisa ser da igreja, do evangélico, do católico, porque ele precisa buscar coisas e necessariamente não é isso, né? Não é isso. Eu acho que tem muito a ver com a percepção que nós temos nos dias de hoje, e isso está mais claro, a percepção do vazio interior. Nós estamos numa geração e numa época em que o acesso à informação é maior, mas o acesso também aos bens é maior, e as pessoas descobriram que depois elas conseguirem tudo, elas conseguirem a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho, os seus negócios, elas conseguirem até as amizades, ainda faltava alguma coisa. Tem um vazio. Esse tudo não é tudo. Que não é tudo. E esse vazio que falta, as pessoas não sabem como preenchê-lo, então elas buscam na religião. E isso acontece hoje nas classes mais altas do mundo. Inclusive, nas classes de líderes mundiais, eles estão voltando a rituais antigos. Vocês não têm noção disso. Eles voltaram a praticar rituais antigos na busca de algo que pudesse saciar a sua alma. E, na verdade, o problema é bem simples. É um buraco na alma, é um vazio na alma que precisa de trabalhar tanto a parte espiritual como emocional. Só isso satisfaria. Porque se você olhar bem, a felicidade, a alegria e o preenchimento, a sensação de plenitude, ela não está ligada ao que se tem e nem à classe social, mas à sensação de propósito. Dentro do consultório, há esse impacto social também, principalmente em relação à busca de preencher esse vazio, doutora? Sim. E o que o Emerson falou é bem interessante, né? As pessoas, em todas as classes sociais e de todas as religiões, aqui a gente não está generalizando a religião A ou a religião B é melhor que a outra. Mas esse vazio é um vazio existencial, ele é inerente à existência humana. Porque você concorda comigo que tem dores que elas são inerentes. Você perdeu alguém que você ama, você vai ficar triste. E como que você vai lidar com essa tristeza? Né? Você faliu a sua empresa, você teve um prejuízo financeiro. Cara, você vai ficar triste, você vai ter aquele momento ali que você vai ter que repensar a sua vida, você vai ter que se reconstruir. Então, isso é inerente à existência humana. A gente não tem controle sobre o mercado financeiro, né? Aconteceu uma catástrofe, eu vou ter que lidar com isso. Então, esses vazios, essas faltas, a gente sempre vai ter, sempre vai existir, né? Aí, aqui eu vou puxar um pouquinho para a psicanálise.
eu sou especializada em psicanálise, então a gente entende que inconscientemente a gente sempre vai ter um vazio, sempre vai ter um buraco, né? E como eu lido com esse buraco? É aí que as pessoas vão fazer o que ele falou, praticar religião na busca de saciar, praticar rituais, né? Ou algumas pessoas vão para o vício, né? A gente está com uma estatística muito preocupante no Brasil de pessoas viciadas em jogos, né? Jogos online. Então, a gente tem essa busca para preencher esse vazio porque falta o sentido, né? Falta o propósito. Então, assim, tem momentos na vida que a gente precisa sobreviver, né? Eu tive uma fase, por exemplo, faculdade, filho pequeno, cidade grande, a menina que veio lá do interior de Minas. Então, eu tinha dificuldade de dormir. Às vezes, eu não tinha tempo para dormir, mas eu tinha um propósito. Isso vai durar 5 anos. Terminou a faculdade, eu vou ter outra qualidade de vida. Eu tenho um senso de propósito. Tá difícil. Mas eu sei qual o meu objetivo. Quando eu alcançar, eu vou ter outra qualidade de vida, né? Então, isso acontece. Eu estou precisando sobreviver. Cara, eu abri uma empresa e eu estou sozinha. Eu estou dormindo pouco, eu não estou me alimentando bem. Estabeleça um prazo para isso, né? Estabeleça uma meta. Eu vou passar por isso por tanto tempo. Eu vou ter, o que o Emerson falou, eu tenho um planejamento financeiro. Eu preciso faturar tantos mil em 12 meses. Eu cheguei ali, eu vou ter outro propósito, entende? Então, quando a pessoa não tem esse propósito, ele vai no automático e ele vai preenchendo a vida dele, preenchendo, e o vazio ele só aumenta. O quanto esse equilíbrio de propósito, ele também é importante que a pessoa tenha uma preparação para o adverso. Porque hoje o que a gente se depara na sociedade é cada vez mais as pessoas despreparadas para o problema, para o equívoco, para uma situação de emergência. O quanto que você pode orientar dentro de um consultório as pessoas para entenderem que o seu propósito, o seu planejamento, ele também pode sofrer alterações? Eu lembro de uma frase que o Emerson me falou há muitos anos atrás. Ele falou assim, Daiane, o fracasso ele é didático. Quando a gente fracassa, a gente precisa aprender. O Emerson sempre tem ótimas frases. Ele tem. O fracasso, ele precisa ser didático. Eu quebrei uma empresa aqui. Eu abri um negócio que não deu certo. Eu aprendi como eu não vou fazer da próxima vez. Entende? Então, essa tolerância que a gente precisa ter aos fracassos e às frustrações e aprender, né? Deixar que o sofrimento ele seja didático, né? Por exemplo, na psicologia mesmo. Eu comecei a clínica abrindo horário para todo mundo. Eu não tinha horário de almoço. Então, eu cheguei em uma fase que eu estava super cansada. Eu falo, cara, eu preciso parar, a minha saúde está sendo comprometida. Então, eu aprendi como não fazer. Eu falei, não vou fazer mais. Então, assim, quando as pessoas aprendem a usar o fracasso, as derrotas, e usar aquilo a seu favor, elas têm um repertório muito maior de tolerância à frustração e ao fracasso, né? Os empresários bem-sucedidos não são aqueles que não fracassam, não são aqueles que não erram, mas são aqueles que aprendem. E eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é advogada. E ela teve assim, muita dificuldade de gerir o escritório dela porque ela tinha dificuldade com questões burocráticas. E ela veio para a clínica, sabe, sabe aquele pessoal que se automutila, assim, com uma culpa enorme porque ela não dava conta das coisas burocráticas. E ela chegou na clínica e eu falei para ela assim, peraí, você tem alguém que pode fazer isso por você? Qual que é a sua... o que você é boa para fazer? Ela, Daiane, eu sou boa para atender cliente, para fechar negócio. Eu falei, é isso. Você vai delegar alguém para cuidar da parte burocrática e você vai fechar negócio. Ela mora em uma cidade do interior e hoje ela tem 70% das causas da cidade. Ou seja, os outros 30% é para todos os outros advogados da cidade. Porque ela entendeu que se ela ficasse fazendo coisa burocrática, fazendo audiência e ainda cuidando de... ela não dava conta. Então, assim, o fracasso, em 2 anos, ela triplicou o faturamento dela, porque ela entendeu como não fazer. Às vezes é isso, é entender como não fazer. O que eu aprendi com isso?
E a gente vem de uma geração, Luciano, que assim, os nossos pais, eles eram muito... Meus pais são da década de 60, 50, muito ditadores, sabe? Aquele líder, ele fala e você risca. E a gente vem, assim, e a gente tem coisa boa nessa geração, tá? Não tô falando mal, não. Tem coisa que é legal dessa geração, muito boa. Questão do respeito, mas tem coisa que a gente não precisa reproduzir. Só que aí a gente tem um outro problema. A gente vem para uma outra geração de pais, por exemplo, que não sabe dar limite. Então, assim, eu vim de uma geração de pais ditadores e estou indo para o outro extremo, que é uma geração de pais sem limites. Isso não é legal também. Então, hoje, a educação, ela precisa encontrar o equilíbrio, sabe? Eu preciso de limite, eu preciso saber que eu não tenho tudo que eu quero na hora que eu quero e ninguém tem, né? Que bom, né? Que bom que a gente não tem. Mas também não precisa ser aquela coisa engessada. Ai, só existe uma maneira de advogar. Não, cara, peraí, senta aí. O que você é bom? E é legal a gente falar desse equilíbrio, né? Porque ele também não possui uma regra, né? Não. Não tem uma cartilha fechada para falar isso aqui está certo, isso aqui está errado. Cada momento, cada situação, cada filho, às vezes dentro da própria casa, os filhos são criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, no mesmo ambiente, mas de uma forma ali, cada um muito específica em relação à personalidade. O Emerson, esse equilíbrio nas pequenas ações, você citou um exemplo de dar um bom dia, do rapaz sair e olhar para o porteiro e dar a mão para ele. Esse equilíbrio pode transformar pessoas, quando eu digo assim, em grandes líderes, em pessoas mais bem estruturadas, e aí não estou dizendo nem numa posição financeira, mas numa posição de um líder espiritual dentro daquilo que ele entende melhor para a vida de cada um? Sim, até porque, para mim, a definição de líder é uma pessoa que tem seguidor, que as pessoas são cativadas por ele. O líder tem que ser necessariamente uma pessoa carismática. E é engraçado que a palavra carisma, ela significa que você tem o espiritual, tem Deus por dentro. E como essa pessoa manifesta no mundo esse carismatismo dela? Ela manifesta através de ações e atitudes que vão tornar a vida da pessoa melhor. Então, é fundamental que a pessoa que de fato é um líder seja uma pessoa aberta, que traga para as pessoas uma energia que muda o ambiente. Uma pessoa que chega, por exemplo, onde eu estou morando, eu faço questão de cumprimentar as pessoas que estão na limpeza, as pessoas que estão nos serviços, porque sem essas pessoas eu não vou ter esse serviço na mão. E é interessante como elas ficam gratas com isso. Agora, eu já faço isso por natureza, mas o verdadeiro líder, ele constrói isso. E ele faz isso naturalmente. Por exemplo, vamos voltar a Jesus, que a minha tarefa aqui hoje é falar da parte espiritual. Jesus, quando veio, ele esperou o tempo certo e escolheu 12 homens. Quais daqueles homens eram líderes? Nenhum. Verdade. Por que ele andou 3 anos e meio com eles? Porque ele, sendo líder que era, ensinou eles através da prática cotidiana, do dia a dia, da vida, de comer junto, de andar junto, de estar junto com eles o tempo todo, como era ser líderes. E aí você vê um pescador como Pedro, que se tornou líder da igreja, fundamentada, fazendo um discurso onde 3.000 pessoas se convertem. Mas como? Todo mundo estava impressionado. Como esse homem pescador, um homem simples, um homem de linguagem rude, um homem de aspecto rude, um homem sem conexões de liderança, se torna um grande líder como ele. Porque quem o ensinou, o treinou nesse contexto. O treinou no contexto de não desprezar uma viúva, de não desprezar uma prostituta, de não desprezar uma pessoa carente, pobre, que precisava da sua ajuda. Mostrou para ele que o grande objetivo, o grande propósito maior de Deus no mundo é que nós amemos uns aos outros. Eu não estou falando apenas de um amor físico, mas de um amor espiritual. Que eu olhe para o outro e enxergue que ele é meu irmão. Que eu olhe para o outro e enxergue que ele é uma pessoa que precisa da minha ajuda muitas vezes. E um bom dia é um bom sinal.
é um bom começo para isso. Sabe, um ato, um gesto de benevolência, de bondade, de caridade, faz muita diferença na vida das pessoas. Então, a espiritualidade, ela começa nas pequenas coisas. Quando a gente pode falar sobre esses pequenos atos, lógico que, por exemplo, dentro de um consultório, Daiane, você vai ter sempre um vazamento técnico, né, um nível de problemas que precisam ser avaliados de uma forma absolutamente técnica e, às vezes, isso requer uma participação de ciência, de remédios, de medicação, de tratamento, mas de uma forma prática e simples, como, por exemplo, bem dito pelo Emerson, de um bom dia, de um sorriso, às vezes, né, de retribuir um sorriso. Você consegue passar também pequenos atos talvez práticos e simples, para que a pessoa sinta uma evolução de algo que ela coloca como muito maior? Consigo. O Emerson falou uma coisa muito importante. Você chega, né, para o trabalho, você vai lá na portaria, chama as pessoas que estão ali pelo nome. Parece uma coisa simples, mas eu faço isso. Eu chamo todos pelo nome. Entrou um rapaz novo na portaria, eu vou lá, eu sou a psicóloga Daiane, muito prazer, eu sou o fulano de tal. Toda vez que eu passar ele tiver, eu vou chamar ele pelo nome. E com os pacientes também, porque assim, quem vai procurar a psicóloga Daiane na clínica não está querendo meu CNPJ, não são os meus títulos. Eu não vou mostrar meus títulos. Eu preciso saber, eu tenho conhecimento técnico, teórico, mas quando eu estou me relacionando, é um relacionamento humano. É uma empatia, né? É uma empatia. E o sofrimento humano a primeira coisa, tá? A pessoa se sentir cuidada. Quando o paciente chega no meu consultório, não importa qual idade que ele tenha, qual status financeiro que ele tenha, ele quer ser cuidado. Se ele não se sentir cuidado, se ele sentir que tem uma pessoa ali que não vai olhar na cara dele, que não vai querer saber sobre ele não vai ficar. Então, as pessoas se conectam, não é com o meu CNPJ, é comigo. É com quem eu sou, é com a minha maneira de tratá-los. E isso com familiar também. Às vezes eu estou atendendo alguém, sei lá, que está em risco de autoextermínio. Eu vou falar essa palavra aqui para não censurar, né? Não pode falar outra palavra. Mas a pessoa está com risco de autoextermínio. Eu preciso chegar e acolher a família e orientar a família. Como que eu vou fazer isso de forma técnica? Não é técnica ali. É a minha empatia. Eu vou orientar, claro, dentro dos critérios de manuais de diagnóstico, mas eu estou falando ali com uma mãe que está com um filho em risco. Eu estou falando ali com um pai que está com um filho em risco. Então, não é o meu CNPJ, sou eu. É relacionamento. A doutora falou uma coisa que me remeteu numa vivência do passado, quando a gente fala de nome. Eu, em 2013, trabalhava, 2012, 2013, na organização da Copa do Mundo aqui em São Paulo, como jornalista, né? Eu tenho uma carreira muito grande na parte do jornalismo esportivo. Eu fui fazer um evento em Santos e o evento tinha a presença do Rei Pelé. E todo mundo conversando com ele numa sala e a gente... Até eu, né? Ia ter uma apresentação. Não, e teríamos uma apresentação no gramado, aí com muito mais gente, mas estávamos ali numa sala conversando sobre atos específicos que iam acontecer. E aí, uma mesa maior do que essa, as pessoas falam, não sei o quê, ó, Luciano, não sei o quê, e tudo bem, ali, tranquilo. Na hora que a gente vai sair da sala, aí o Pelé vira e fala assim, Luciano, eu entro, você prefere que eu entre primeiro ou depois? Eu não conseguia responder, porque eu falei, ele falou meu nome. Ele sabe meu nome. Ele estava ali participando, só que aquilo para mim é uma bobeira, né? Poxa, uma pessoa falou o nome de outra pessoa. Mas deu uma dimensão naquele momento que eu fiquei meio... Eu falei, não, você entra por onde você quiser. Por você quiser entrar por qualquer porta, você é o Pelé, né? E aí ele falou, não, poxa, você está organizando aqui, só me orienta. E às vezes é um exemplo simples. Por isso que ele é o Pelé, né? Por isso que ele deixa eu te falar, pegando um gancho nessa fala da Daiane sua, existe uma coisa, não sei se vocês estão a par disso, que é chamada economia da consciência.
que é um processo que está se desenvolvendo e muitas empresas já aderiram, tá? Eu estou falando de negócios, que é a ideia de mesclar ou de equilibrar propósito nas empresas versus lucro. E por que eu estou dizendo isso? Porque todos os empresários que já aderiram à ideia do propósito versus lucro como sendo uma nova economia, a economia da consciência, estão adotando princípios como esse. O empresário passa a querer conhecer os seus funcionários, conhecer os nomes deles, conhecer seus problemas. A relação muda de uma relação patrão-funcionário e de uma relação engessada dentro de uma empresa institucional que só quer tirar de você o trabalho para obter lucro e passa a ser uma empresa preocupada com o bem-estar do próprio funcionário, preocupada com aquilo que, não apenas com aquilo que o funcionário entrega, mas como ele vive para entregar, qual é a situação da vida dele, e eu acho isso fenomenal. É a chamada economia da consciência, que nós estamos trabalhando e ajudando alguns empresários, inclusive, a aplicar isso na sua empresa. Por quê? Já há leis publicadas a respeito da responsabilidade social da empresa, que inclui, tá, você fazer algo pelo seu funcionário. Eu sou presidente do IBEDS, que é um Instituto de Desenvolvimento, e no IBEDS a gente aplica a lei de responsabilidade social. O patrão, por exemplo, que pega e faz alguma coisa, algum projeto social que beneficia o seu funcionário, ele tem desconto no seu imposto de renda. Por exemplo, nós atendíamos um supermercado, uma rede de supermercado, que a gente propôs para eles fazer uma academia para os funcionários e uma creche, porque a maioria das funcionárias desse estabelecimento não tinha onde deixar os filhos para ir trabalhar. E muitas delas tinham uma baixa produção, fica sentado durante muito tempo, então desenvolve problema de coluna, a comida acaba gerando nela uma obesidade mórbida, porque não tem que se movimentar. Então a gente criou uma academia dentro, para que o funcionário pudesse ter uma rotina mais saudável ali dentro. Exercício corporal ajuda a mente e o corpo. Né? Então, e o empresário, quando viu isso, ele falou, quanto vai custar? Eu falei, tanto. Aí ele falou assim, mas isso é muito dinheiro. Eu falei, mas você pode abater no seu imposto. Foi na hora. Ele aplicou a responsabilidade social e, a partir de agora, ele sempre busca projetos para ajudar os seus funcionários. Porque, além de ajudar os funcionários, de você criar uma consciência em cima dessa economia que se movimenta hoje, para fazer algo de bom para aquele que ajuda você a ter lucro no seu negócio, faz com que também você possa oferecer um serviço a ele e ainda bater no seu imposto de renda. E esse é o segredo dos grandes bilionários, que doam quantias exorbitantes por simplesmente doar, porque é a nova economia da consciência. O Emerson, pegando um gancho nisso que você falou, em 2023, no Brasil, nós tivemos 288 mil pessoas afastadas por transtornos relacionados à saúde mental. A projeção da Organização Mundial da Saúde é que o gasto com saúde mental mundial seja de 16 bilhões de dólares. Você tem noção disso? A cifra. Qual que é o grande salto aí dos empresários inteligentes? Fornecer para os seus colaboradores, parceiros, como queiram chamar, funcionários, sócios, a questão da saúde socioemocional. Um colaborador saudável mentalmente, ele vai produzir mais e ele vai ser mais feliz. E isso é o que move. Nós já fizemos vários trabalhos com diversas empresas oferecendo esse tipo de suporte para ele, motivando os funcionários, conduzindo eles a ter um descobrimento de si mesmo, trazendo o senso de propósito para dentro das empresas, porque quando isso acontece, você altera a cultura da empresa. E, consequentemente, você traz resultados para a própria empresa. Eu acho que esse é o ponto principal, porque todo empresário, né, o grande objetivo é que a empresa seja próspera, que ela possa arrecadar, que ela possa comercializar o seu produto. É natural isso. Isso faz parte de um sistema capitalista e absolutamente natural. O que as pessoas de uns anos para cá começaram a entrar numa loucura absurda, não sei se por conta de uma revolução industrial, um desenvolvimento tecnológico muito selvagem, né? Hoje a gente tem telefones que você se conecta com o outro lado do mundo em coisa de segundo, com qualidade absurda. Isso antigamente,
era impossível a gente imaginar. Eu lembro a coisa, e a gente não está voltando muito no tempo. Se você pensar de 20 anos, para você fazer uma ligação internacional, o custo era muito alto. Hoje, o custo é zero através de aplicativos. Então, as coisas mudaram muito. Mas o mercado hoje também, até para que ele possa seguir próspero, ele exige esse tipo de comportamento. Não tem mais espaço para um mercado agressivo, para um mercado daquele patrão que grita com todo mundo, que maltrata os seus funcionários. E eu não estou nem entrando no mérito do processo, do assédio moral, que, lógico, as leis existem, mas muito mais do que isso é a própria sobrevivência financeira da empresa. Porque, como a Daiane bem disse, a empresa que não tiver esse tipo de comportamento, ela vai gastar muito mais com cuidados com funcionários, os funcionários irão faltar e serão abonados por conta da justiça, porque são direitos que eles, né, vão obter, eles vão ser afastados, isso vai gerar custo. Sim. Então, é um conceito que não é mais nem aquela coisa assim de ser bonzinho. E aí é muito bom a gente ter essa visão sua, Emerson, porque lógico que você traz num tom de espiritualidade, de propósitos, de princípios, mas ele também passa muito pelo operacional. Se a pessoa quiser crescer, se a pessoa quiser sobreviver no mercado, ela vai ter que ser melhor, né? Exato. E hoje, assim, a nossa formação inicial foi em administração, com MBA em gestão e negócios. Então, a gente sempre trabalhou com consultoria empresarial e focando em transformar o ambiente de trabalho, aproveitando as leis de responsabilidade social. Também estou hoje especialista no terceiro setor, mas trazendo um ambiente de trabalho onde pudesse agregar aquilo que poderia trazer para os funcionários e para as pessoas um ambiente de trabalho mais equilibrado, mais saudável, tanto emocionalmente como espiritualmente. A gente não consegue desassociar essas coisas, como também trazer para o empresário um ambiente de trabalho mais produtivo. Porque toda vez que uma empresa tem um atendimento psicossócio emocional ou psicossócio espiritual incluído nela, ela vai ter um desenvolvimento maior do seu quadro. Porque antigamente considerava-se que a empresa, o seu maior patrimônio era as coisas que ela possuía. Hoje não. O maior ativo de uma empresa é exatamente o funcionário. Você sabe muito bem disso, na sua profissão você vê muito isso. Há multinacionais que vêm para o país e alugam um espaço completo, montado. Não é mais necessário ter estrutura. O que é que faz dessa empresa um ativo diferenciado? Justamente os quadros, as pessoas, os funcionários que ela tem. Se hoje as pessoas são os maiores ativos de qualquer organização, então por que não investir em pessoas? Por que não investir na qualidade emocional das pessoas, na qualidade espiritual delas? Emerson, esse projeto de lei que você está falando é o 2364/23. Sim. Qualquer empresa, então, que tem lucro real pode usar os seus fundos para promover esses programas de saúde mental, social, espiritual e ter ali o seu descontado no seu imposto de renda. Sim. Qualquer empresa de lucro real. Qualquer empresa. Eu tenho um instituto que trabalha com desenvolvimento econômico e social, tá? E se a sua empresa, por exemplo, quiser contratar o instituto desenvolve, por exemplo, um programa de saúde mental e espiritual para dentro dela, e você pode custear o custo desse programa com o próprio imposto que você paga, desde que a sua empresa seja de lucro real. Uhum. Tá? É preciso que ela seja de lucro real. Isso faz com que você, ao invés de destinar o dinheiro para um imposto que você não retorna para a sociedade com os benefícios que ele promete, porque a saúde no país é ruim, a educação é ruim, o trânsito é ruim, as estradas são ruins, você pode fazer algo pela sociedade e especialmente pelos seus funcionários a partir do seu imposto. Então essa é uma possibilidade, você pode abater até 2% do seu faturamento líquido, tá? Quando você é empresa de lucro real. Para algumas empresas isso representa muita grana, muito dinheiro, né? Eu tenho empresas que trabalham com a gente que só os 2% dá R$2 milhões.
Então, olha que interessante, né? Eu sei desse projeto de lei e eu atendo empresas que eu dou orientação para empresas de construção civil, né? E eu não sabia eu sabia desse projeto de lei, mas na prática, né, como que funciona? Porque às vezes eu não tenho braço para atender todo mundo. Faço isso desde 2008. Às vezes eu não tenho braço, a demanda é muita. E muitas vezes, Emerson, é uma coisa simples, é um colaborador que está em surto e eu vou fazer ali a avaliação, como você falou, técnica, teórica, mas é um cara que ele precisaria só de alguém para falar, olha, você pode ir aos Alcoólicos Anônimos tantas vezes por semana, fazer a terapia uma vez por semana, tomar uma medicação, precisa de um profissional para orientar. E às vezes a empresa não sabe o que fazer com o cara, porque é um puta de um profissional, falei, não posso falar essas palavras aqui, é um profissional excelente, é um cara que dá lucro para a empresa, mas ele está com problema de alcoolismo. Como que faz? E aquele caminho que era muito usado pelos empresários no passado, que era de demitir esse funcionário e contratar outro, hoje também se provou que não vale a pena. Porque quando você contrata um funcionário, você faz um investimento nele em treinamento, você faz um investimento dele de tempo, de recursos que sua empresa tem, para depois você dispensá-lo por causa de um problema. Às vezes eu atendo um colaborador que tem 15 anos de companhia. 15 anos. O cara, sei lá, a esposa dele, 23 anos de casado, faleceu. Como que esse cara não vai ter o rendimento dele afetado? Claro que ele vai. E o que a empresa faz, né, nesse caso? Às vezes não tem um programa de saúde mental. Você acha que falta esse olhar mesmo em relação ao próximo, coisa que a gente, né, tinha... não, isso aí quem tem que cuidar disso é a família, são os amigos, mas a empresa também participa, né? Até por conta, como bem disse o Emerson, né? O funcionário é o principal ativo da empresa, então você tem que trabalhar um pouco mais que não somente a orientação, a capacitação técnica do profissional, e sim também essa capacitação emocional das pessoas, esse contato, e aí voltando, né, ao nosso tema inicial também, esse contato com a espiritualidade na sua essência, né? Sim. Eu arrisco a dizer que os empresários que tiverem essa visão do cuidado com parceiro, colaborador, como queiram chamar, eles estão na frente. Eles estão na frente e eles vão ter muito mais chance de tomar decisões assertivas. Porque aquilo que a gente não sabe fazer bem, a gente paga alguém para fazer. Eu sugiro a todos que estão nos ouvindo, desde um dono de um pequeno botequim, um pequeno bar, até o grande empresário, que ele comece a despertar a consciência para olhar para o outro, para deixar um pouco de olhar para si mesmo, para os seus interesses, e passe a olhar para o interesse daquela pessoa que está do seu lado, ou que trabalha para você. Quando você faz essa transcendência de olhar apenas para você e começa a olhar para o outro, você startou um processo de espiritualidade. E é isso que nós chamamos de espiritualidade. Já é o ato, né? Já é o ato. E a partir daí, você vai começar a encontrar formas de ajudar as pessoas. Porque o grande segredo da vida, da nossa existência, nós passamos na vida, não é para nós nos enriquecermos ou para nós acumularmos apenas para nós mesmos. Nós passamos pela vida para fazer um impacto na vida dos outros, para trazer algo neste mundo que seja de fato significativo para a vida das pessoas. Sem isso, a vida não tem sentido, e é o que eu chamo de propósito. Para que você está aqui? Para que você tem uma empresa? Para que você tem um negócio? Para que você é uma psicóloga? Qual é o motivo disso? Olha, eu saio de manhã para ajudar pessoas. E eu faço isso dentro do meu âmbito de negócios, do âmbito empresarial, do terceiro setor, onde eu atuo muito bem, porque esse é o meu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas. Em qualquer momento que você falar comigo, eu vou te dar algum conselho e vou te dar alguma direção, porque esse é o meu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, você também não consegue ajudar ninguém além de si mesmo e depois fica perdido em si mesmo, porque não sabe onde vai chegar. Até porque o servir, ele não é tão bom pro próximo, né? Pra gente. Ele é muito maior para você. Quando você faz o bem ao próximo, por mais que você venha a preencher algo em determinado momento ou situação para qualquer pessoa,
o bem... Eu tenho um exemplo assim, muito claro que eu falo muito na minha família, que é aquela coisa de dar o presente de Natal. Que o pessoal acha que é uma bobagem isso. E eu sempre aprendi com o meu tio, que já faleceu, mas eu sempre gosto de presentear todo mundo no Natal. E aí, às vezes, as pessoas questionam, poxa, mas você não ganha depois nenhum presente. Ou então você ganha um presente. Eu falo, tem que ver os que eu ganho. Poxa, vocês não sabem que eu estou ganhando o ano inteiro. Eu já ganhei o presente de Natal em janeiro do ano passado. É só a paz de poder presentear. Eu acho que isso é muito... E é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? E aí entra a autoconsciência de quem eu sou, né? Como as pessoas me enxergam. Eu tenho uma dinâmica que eu faço, que é você pegar 5 pessoas do seu convívio, do seu convívio profissional e pessoal, pedir essas pessoas para fazer uma análise sincera, tá? Tem que ser uma pessoa que vai falar de como elas te percebem. Você pega essas 5 análises, depois você faz a sua de como você se percebe. É sensacional, porque às vezes a gente não tem noção de como as pessoas nos percebem. Eu tenho um exemplo disso. Eu estava participando de uma dinâmica, de um curso que eu estava fazendo, e uma dessas dinâmicas era alguém me avaliar, me comparar com uma fruta. Se a Daiane fosse uma fruta, qual fruta ela seria? E essa colega que estava comigo na formação, ela me comparou com uma fruta do conde. Aí o orador perguntou por que a fruta do conde? Porque a Daiane, ela parece ser uma pessoa grossa por fora, mas por dentro ela é muito doce. Eu entendi na hora. Eu falei assim, cara, eu cheguei aqui em São Paulo, sozinha, cidade grande, para estudar, para construir uma carreira. E todo mundo falando, cuidado. Eu criei uma capa. Eu vim preparada para a guerra. Aí eu entendi, naquele momento não precisa mais. Eu estou segura, eu sobrevivi. E é essa autopercepção que a gente precisa ter. Isso que você falou, eu dar presente para alguém, isso está dizendo sobre mim, não é sobre ele. E eu quero pegar um gancho aí, voltando para a questão dos negócios. Eu conheço um empresário aqui, e eu vou preservar o nome dele, é um cara que fatura 40 milhões por semana aqui em São Paulo. E ele falou um negócio para mim muito interessante. Um dia eu perguntei para ele assim, por que você que está no nível que está, quer ser meu amigo e quer me ajudar? Ele falou assim, porque eu faturo milhões, mas para eu faturar bilhões, eu preciso de gente ligada a mim e abaixo faturando bilhões. E é um conceito que ele me deu, que eu quero trazer aqui agora, que também faz parte dessa visão que nós estamos falando de compartilhar a visão, de que quando eu quero crescer, em qualquer âmbito, ele é do mercado financeiro. Quando eu quero crescer, eu preciso fazer as pessoas crescerem. Porque aí, quando as pessoas crescem comigo, então eu consigo crescer mais. E é basicamente isso. Para você ser uma árvore frutífera, você não pode ter medo de dar seu fruto, de entregar o seu fruto para as outras pessoas. Porque ao alimentar-se com esse fruto, elas também vão crescer e você cumprir o seu propósito. Viver é a coisa mais coletiva que existe. Né? Para a gente estar aqui hoje, alguém acordou, fez o meu pão, né? Alguém levantou lá, produziu o café. Então, viver a coisa... Ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Isso é uma mentalidade também que eu tenho desde sempre. E o que o Emerson falou é muito interessante. Eu não posso reter aquilo que eu tenho. O meu conhecimento, as minhas estratégias, eu vou ter ali um limite onde eu vou chegar. Eu estou retendo, tá aqui. E quando eu compartilho, né, eu tenho a capacidade de expandir. E isso, tanto conhecimento, né, quanto também a questão dos negócios. E as nossas habilidades emocionais para perceber isso, como eu posso, né, contribuir na vida do Emerson, como ele pode contribuir na minha vida, para que a gente consiga se ajudar a crescer. E emocionalmente falando, Luciano, tem muitas pessoas que não sabem lidar, por exemplo, com as emoções desconfortáveis, sabe? Na psicanálise, a gente entende que as emoções desconfortáveis, elas fazem parte de todo mundo. A inveja, o medo, a raiva. Eu senti raiva de alguma coisa, por quê? O que isso diz sobre mim? Eu senti inveja do Emerson?
é a hora de eu me inspirar nele. De eu pegar essa inveja e transformar ela em admiração. Isto. Todo sentimento que nós temos é uma energia. Aí voltamos ao assunto espiritual. Tudo que é espiritual é energia. Por isso que você tem que ter o conhecimento. Isso. E você precisa direcionar a energia. Quando você sente, por exemplo, inveja de uma pessoa, eu pratico a gratidão. Quando eu percebo que meu coração... Porque invejar é desejar o que é do outro. Eu não preciso não é uma desejar. coisa ruim, demoníaca, nada disso. Sim, eu preciso dizer o seguinte, não, eu sou grato pelo que essa pessoa tem. Agora eu quero a minha porção. Exatamente. O dia que eu aprendi essa frase, mudou minha vida. Porque eu passo a ter uma visão de que cada ser humano tem uma porção na Terra. Então, todos os sentimentos que você sente, por exemplo, as pessoas que tentam tirar algo de mim, vão levar. Eu não vou resistir. Porque se eu percebo que algo que eu tenho pode ser tomado, então não era meu. Verdade. Se eu percebo que algo que eu tenho pode ser levado por uma pessoa com muita facilidade, então tem que ir. Porque aquilo que é meu, ninguém toma. Você mencionou a forma da gente pensar no crescimento próprio. Eu lembro uma conversa que eu tive recentemente com um amigo, empresário, dono de uma concessionária, e ele falava assim, poxa, eu estou vendendo muito bem. Então tá bom, você está vendendo muito bem. E aí, meses depois, a gente conversando, ele falou assim, cara, eu falei, e aí, tá tranquilo? Não, ele falou, cara, algo está me incomodando. Por quê? Porque, cara, eu vendo bem, mas eu não estou prosperando, a coisa não está evoluindo. Eu estacionei num patamar que não é ruim, mas eu queria algo mais. E aí eu falei assim, aumenta o salário dos seus funcionários. Ele olhou para mim assim e falou assim, você tá louco? Tô falando que eu não estou vendendo, eu estou vendendo a mesma coisa que eu vendia há um ano. E você está falando para eu aumentar? Eu falei, cara, aumenta, porque eles vão vender mais para você. Ele falou, não, mas eu já pago a comissão. Eu falei, não, aumenta, faz isso. E aí, coisa de 20 dias, a gente batendo papo, ele falou assim, cara, eu dei um bônus. Não, isso é Deus, isso é não sei o quê, porque você foi enviado, porque te usaram e que não sei o quê. Eu falei, poxa, que bom então que eu fui, né, uma ferramenta para você. Mas aí ele estava agradecido porque ele tomou essa atitude. Sabe por que aconteceu? Tem uma coisa que eu quero falar para você que está nos ouvindo. O dinheiro não é um valor monetário e o dinheiro não é um papel ou um código de computador. O dinheiro é energia. E a energia, ela lida da seguinte forma. Você consegue atrair energia dando. O dinheiro só vai vir para sua mão e você só vai prosperar se você for uma pessoa generosa, se você compartilhar. A Bíblia diz uma coisa muito interessante para quem quer prosperar. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Basicamente está dizendo que se você quer receber 4 vezes mais, dê. E há todo um esforço em mostrar que o dinheiro ele é parte da vida. O que esse amigo seu fez, quando ele doou, quando ele deu um bônus para os seus funcionários, foi mudar o campo energético dele. Porque faturar muito, não significa prosperidade. Eu conheço pessoas que faturam muito e não têm dinheiro. Não conseguem ser prósperos. Agora, quando você fatura com propósito, levando o fluxo da energia corretamente, nunca vai te faltar. Foi por isso que eu disse que quem quiser tomar de mim, vai tomar, porque se está vulnerável ao ponto de ir, essa energia não é minha. Então vai e leva ela, porque eu quero a que vem para mim. E a que vem para mim vem abundante. Então esse é um princípio que você praticou, talvez até sem entender completamente, sim, mas o dinheiro é energia. Bacana. É uma coisa para a gente sempre refletir, né? E principalmente quando algumas palavras e ensinamentos chegam a gente, né? E acabam usando como uma ferramenta. Isso é o que a gente comentou no início, que é a espiritualidade declarada, não é do momento de reflexão, não precisou reunir todo mundo e que fosse feito um ato, né, para que a gente pudesse falar isso. Às vezes é numa conversa informal que você tem esse acesso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Você é jornalista e atua como jornalista conservador num mundo de esquerda, onde preponderantemente
os jornalistas são de esquerda. Como que você lida com os conflitos emocionais, espirituais que a sua pauta, a sua profissão gera nessa relação? Olha, eu vou te falar. Primeiro, a sabedoria, né? Acho que eu sempre fiz um paralelo do propósito, onde eu queria chegar e onde eu vou chegar, onde eu estou acima de tudo. Então eu sempre tento não entrar em discussão, até porque eu acho que nesse bate-papo que a gente está aqui, eu posso aprender. Eu estou com o meu coração aberto para ouvir você, para ouvir a Daiane, para de repente assimilar e poder trocar. Quando você está num ambiente onde não há troca, há somente uma divergência, o meu coração, a minha mente, o meu espírito, a minha alma, ela já está preparada, através do meu propósito, para simplesmente ouvir, não questionar, até porque não só a parte política, né, como você bem disse, em relação à parte, né, dessa coisa de direita e esquerda, mas de uma série de princípios, de uma série de coisas que o mundo acaba abrindo contestamento, eu não tenho que, de repente, perder o meu tempo. Eu vou ouvir, eu vou respeitar, eu vou olhar para a pessoa, eu vou abaixar a cabeça e eu não vou, porque ali eu não vou tirar. Se eu sentir o mínimo, se o meu coração me der o mínimo de oportunidade de tentar conversar, eu vou conversar. Mas se não, acho que não há necessidade. Eu acho que tem um lema antigo que minha mãe falava muito para mim, e isso eu guardo no coração, que quando um não quer, dois não brigam. Entendeu? Eu guardo isso com muito carinho e sigo isso em tudo, no meu casamento, com o meu filho, com amigos, no trabalho, com colegas de imprensa, e eu acho que talvez seja o meu maior ensinamento. Eu olho, às vezes com familiares, pessoas, não, porque isso aqui não pode ser assim. Tá bom, então faz desse jeito. E essa é uma habilidade que você tem. A capacidade de você determinar onde você quer colocar a sua energia. Sim. Isso é treinável. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que entram em guerras que não é para entrar. Você tem essa percepção. Essa guerra aqui eu não quero. Eu não vou gastar minha energia com isso porque não vale a pena. Isso é a autopercepção de que eu não quero gastar minha energia com aquilo que não vale a pena. Isso é uma habilidade que você tem. E acho que eu provoquei você nessa questão para falar duas coisas. A primeira delas é o seguinte, por que tem que polarizar a esquerda e a direita, conservador e não conservador? Isso acontece porque as pessoas não estão abertas para o aprendizado. Exatamente. Porque quando a pessoa está aberta ao aprendizado, a descobrir em si mesmo caminhos diferentes, a se autoanalisar constantemente, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas não vão ser nem de direita, nem de esquerda, nem de conservador, nem não. Elas vão ser pessoas que vivem a vida a partir de princípios e não de bandeiras ideológicas. Foi por isso que eu comentei isso com você. Porque as bandeiras ideológicas são as maiores causadoras, e acho que Daiane concorda comigo, de traumas emocionais e psicológicos. Sim. As bandeiras ideológicas. E você, nesse meio, eu te provoquei porque eu vi em você já essa resiliência, essa capacidade de se adaptar. Ele tem uma saúde emocional que o permite viver num contexto extremamente agressivo e conseguir sair de lá incolume, porque isso não te afeta. Porque ele é um homem de princípios estabelecidos e vive por meio de propósito. E de espiritualidade desenvolvida. A gente percebe isso nele, né? Olha Exato. Como é interessante. Então eu te provoquei para isso, para dizer isso para você. Então continue assim e você não tem bandeira, você tem princípios e propósito. Eu acho que o que tem faltado na sociedade é o respeito ao próximo, que é um dos princípios iniciais de tudo aquilo que Jesus veio à Terra trazer, e falta as pessoas entenderem isso. E aí não tem classe social, não tem opção sexual, não tem opção financeira, qualidade financeira, credo, não tem nada. Cara, a pessoa tem o que ela quiser e ela faz, e é problema dela, e ela respeita o espaço do próximo. E aí a gente volta também naquela coisa bem simples também, assim como quando um não quer, dois não briga, que é o seguinte, o seu liberdade
termina quando começa a minha, né? O seu respeito. Então, assim, respeite o seu espaço. Por que você quer ouvir a música alta? Porque você tá vendo que você vai incomodar o vizinho? Caramba, ouve num negócio, sabe? Precisa você botar num volume que vai incomodar o vizinho? Precisa, sabe, você gerar um problema? Então, assim, é muito simples. Mas a espiritualidade é muito simples, né? Na verdade Eu tenho uma amiga que ela é ateia e ela fica falando pra mim, não, porque eu sou ateia, porque eu não sou ateia. E ela fala isso às vezes porque ela quer um confronto. E eu falo, nossa, que maravilha, eu te amo, porque você é ateia e você faz o bem e tá ótimo pra mim. Bem. E ela quer o confronto e eu não dou esse confronto e ainda eu abraço e falo assim, poxa, eu acho excepcional, porque você é uma referência pra mim. Queria que muitos religiosos tivesse esse comportamento ateu, porque, cara, ela não faz bem, não perturba, de vez em quando quer dar aquela provocada, você não cai na provocação. Deixa eu te falar, eu tenho também um amigo ateu, eu disse para ele, foi assim que eu comecei a dialogar com ele, que eu também sou ateu, porque eu não acredito nesse Deus da religião. E descobri uma coisa interessante, que o ateu, como ele não tem a referência religiosa, ele vive pela consciência. Sim. Quando você vive pela consciência, você vai cumprir exatamente o que a Bíblia diz. Porque, na verdade, a Bíblia é um manual da nossa própria consciência, daquilo que nós precisamos fazer. E eu disse para ele, olha, você é espiritual, e eu vou te dar uma outra notícia. O verdadeiro Deus Tá contigo. Ele quer de um ser humano exatamente o que você pratica. E então, como ele ficou? Ele ficou assustado, e agora está lendo a Bíblia. Porque eu falei para ele, o que você está praticando na sua vida é exatamente o que está na Bíblia sem a maquiagem religiosa. Leia a Bíblia sem maquiagem religiosa. O que talvez seja mais saudável. Sim. E isso está mudando a vida dele. Isso está mudando a vida dele. Então, assim, porque, na verdade, quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando da espiritualidade concentrada nos ensinamentos, nos princípios bíblicos. A Bíblia tem história e a Bíblia tem princípios. A história da Bíblia você não precisa tentar decorar, mas os princípios da Bíblia você precisa praticar. Porque aí, sim, você vai se conectar com uma sabedoria milenar e com uma espiritualidade real. Mas se você tentar fazê-lo por meio da ótica religiosa, você não vai encontrar essa espiritualidade que até um ateu já encontrou. É isso mesmo. Eu acho que essa fica a grande mensagem, né? As coisas mais simples e mais tranquilas, assim, são os grandes ensinamentos. Daiane, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Quero deixar a casa sempre aberta para que você volte, para que você traga muito mais esse seu conhecimento. Obrigada. E que a gente possa estar sempre juntos aí, trocando ideias, experiências e podendo colaborar um pouquinho com as pessoas que estão em casa e você também continue com muita saúde, iluminada no seu consultório, recebendo tantas e tantas pessoas. Muito obrigada, Luciano. É um prazer estar aqui com você, conhecendo, né, a primeira vez pessoalmente, meu amigo Emerson Marinho, de tantos anos de amizade. Foi um prazer enorme. Muito obrigada mesmo. E pode me convidar que eu venho sim. Como hoje é de praxe nesse novo mundo, por favor, deixe suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer um pouco mais seu trabalho. Certo. Eu estou no Instagram como Psi Dai Oliveira, Facebook, psicóloga Daiane Oliveira. Lá no meu Instagram é a rede que eu mais uso. É a rede que eu mais movimento. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam porque eu não dou conta. Primeiro, lá no Instagram tem o link de todas as minhas outras redes sociais. Então, é @PsiDaiOliveira. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado. Emerson, você é da casa, né? Você é daqueles que chega aqui no estúdio. Eu brinquei com ele o seguinte, quando o Wi-Fi já entra direto, quer dizer que é da casa. O Wi-Fi já entra direto. Vou pegar a senha, então. Por favor, por você já ser da casa. Emerson, obrigado pela conversa, pelos ensinamentos, por essa energia boa. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a você também. Legal. Obrigado a você. Vocês gostaram? Gostei muito. Sempre um aprendizado, estar ao seu lado, aprendendo, conversando e colaborando para um mundo melhor. Um mundo ideal que a gente vai buscando a cada dia e agradecendo a cada despertar. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, Brasil.